E aí pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos continuar falando a respeito das orações subordinadas. E como eu prometi para vocês, nós vamos desenvolver esse assunto de uma maneira bem profunda, tá? Para que vocês realmente entendam a importância desse assunto e que vocês consigam fazer a aplicação dele no texto de uma maneira bem sólida. Tudo bem? Então, para isso, nós vamos começar aqui com a nossa revisão das últimas aulas. Nós vimos que a língua portuguesa expressa em ordem direta sujeito, verbo e complemento. Nós vimos que o verbo seleciona o sujeito e um complemento como argumentos. Então, a ordem canônica da língua portuguesa é sujeito, verbo e complementos. O sujeito concorda com o verbo sintaticamente por meio de uma relação de número e pessoa. E o verbo seleciona um complemento que tenha semanticamente compatibilidade com a ideia que ele expressa. Então nós vemos como exemplo aqui a frase Maria disse a verdade. Nós temos um sujeito que concorda em número e pessoa, terceira pessoa do singular, com o verbo disse. E nós também vemos que o que Maria está dizendo é algo possível de ser dito, que é a verdade. Então tem uma concordância semântica entre o verbo dizer e o complemento expresso por ele. Nós vimos ainda que as orações subordinadas podem exercer papéis sintáticos que termos simples exercem nas frases. Em vez de simples palavras, são orações, formas mais complexas de se desenvolver uma ideia no texto. No entanto, apesar de serem estruturas mais complexas, são idênticas às estruturas mais simples. O que eu quero dizer para vocês, pessoal? Que a estrutura de uma oração subordinada, no caso das orações subordinadas substantivas, vai ser a mesma estrutura da relação sujeito, verbo e complemento, sendo que a oração subordinada vai substituir um dos elementos da oração principal para fazer a complementação dessa ordem sujeito, verbo e complemento. Então, o que a gente está vendo aqui? Foi provado que ele era inocente. Nós temos o verbo foi, nós temos um predicativo do sujeito provado, e esse que ele era inocente faz o mesmo papel do sujeito isso, como nós vemos ali do lado. Isso foi provado. Esse sujeito é deslocado para depois, porque era uma oração subordinada, mas ele nasce na estrutura antes do verbo, porque o sujeito, verbo, complemento é a ordem direta, Nós vamos ver o segundo exemplo. O motorista falou que não viu a moto no retrovisor. O motorista falou isso. Nessa oração aqui, nós temos um sujeito, que é o motorista, nós temos o verbo falou e está faltando, obviamente, o complemento. Nesse caso aqui, a oração subordinada que não viu a moto no retrovisor faz o papel de complemento do verbo falou. E aí, como a gente vê que esse verbo falou, ele não é intermediado pela preposição, a gente chama esse complemento de objeto direto. O garoto não gostou do que viu na rádio hoje de manhã. A mesma coisa de eu dizer, o garoto não gostou disso. Quando eu utilizo o isso, pessoal, nós trazemos a oração para a forma simples dela. Nós não deixamos a forma desenvolvida em subordinada. Então, observem, o garoto não gostou disso. Nós vemos aqui um sujeito, o garoto, o verbo gostou. O não aqui é um advérbio que modifica o verbo, Então, não gostou torna negativo. Então, o garoto não gostou do quê? Faltou aqui um complemento, que é esse isso. Só que esse complemento está intermediado pela preposição. Então, nós temos aí um objeto indireto. Falando de uma maneira geral das orações subordinadas, nós vamos estudar 3 tipos. As orações substantivas, as orações adjetivas e as adverbiais. Hoje, nós vamos estudar basicamente as substantivas, tudo bem? São orações que realizam as mesmas funções sintáticas dos substantivos nos textos. Quais são essas funções? Sujeito, objeto direto, objeto indireto, aposto, predicativo do sujeito e complemento nominal. Essas 6 funções nós vamos estudar na aula de hoje. Além das orações substantivas, nós temos as orações adjetivas,
que são aquelas que exercem a função sintática de adjunto adnominal, que é uma função característica do adjetivo. Geralmente elas são introduzidas pelo pronome relativo que vai resgatar um outro termo na frase, nós vamos ver com mais calma depois. Tá? E elas podem receber duas classificações, de explicativas ou de restritivas. E por último, nós vamos ver as orações adverbiais, que vão ter como função um papel de adjunto adverbial da oração. Então elas são introduzidas por conjunções subordinativas e classificadas de acordo com as circunstâncias que elas vão exprimir. Não se angustiem, nós vamos ver isso melhor nas próximas aulas. Hoje nós vamos nos concentrar nas orações substantivas. E para que as orações subordinadas servem, pessoal? Elas são orações que completam estruturalmente ou semanticamente o sentido de uma oração principal. São recursos muito importantes na construção do texto, pois oferecem possibilidades de desenvolvimento de ideias de forma mais ampla. Tá? Então nós vamos ver aqui que a gente vai trabalhar um pouquinho com classificação, mas o grande objetivo disso daqui é que você torne consciente o seu uso delas no texto, tudo bem? Então eu vou mostrar para vocês e vou explicar o processo de formação delas e lá no final nós vamos fazer um encaixe com o texto e comentar mais sobre isso. As orações subordinadas substantivas, elas têm uma estrutura muito interessante, pessoal. Elas sempre vão ser mediadas por uma conjunção que ou por uma conjunção se, como eu coloquei em destaque aqui, e vão fazer a complementação de uma estrutura da oração principal. No caso aqui, nós temos o verbo, e esse verbo ele tem um sujeito oculto, observem. Embora ele não esteja apresentado na frase, nós sabemos pela desinência do verbo quem que é o sujeito. Quem sabia? Você sabia que eu gosto de você? Esse sujeito você, ele está aparecendo aqui. Então a oração não vai fazer papel de sujeito. Ela vai fazer papel de complemento, porque a ordem da língua portuguesa é sujeito, verbo, complemento. E aí nós vamos ter o que aqui? O sujeito você, que está na modalidade oculta, o verbo sabia, que está pedindo um complemento, pessoal, preposicionado ou sem preposição? No caso aqui, sem preposição. Então, essa oração vai fazer o papel de complementar o verbo de uma maneira direta. Passando aqui adiante, nós vamos ver todas as classificações agora. Então, observem aqui. As orações subjetivas são aquelas que têm o papel de sujeito. Convém que você estude mais para a prova. A oração principal é formada por um verbo intransitivo. Esse verbo, por ele ser intransitivo, ele não pede complemento, ele vai pedir apenas o sujeito. Então, convém que você estude mais para a prova? Isso convém. Convém isso. Essa oração subordinada completa vai fazer o papel de sujeito da oração principal. Vamos ver um outro exemplo aqui. É necessário que seu pai faça a cirurgia urgentemente. Nós temos na oração principal o verbo é, que nós já sabemos que é um verbo de ligação, porque indica estado, né? Nós temos aí a palavra necessário. É necessário que seu pai faça a cirurgia urgentemente. A oração principal é formada por um verbo de ligação, mais um predicativo do sujeito, que é a palavra necessário. E aí, a oração subordinada vai funcionar como sujeito da oração principal. Então nós podemos até mudar ela de lugar, olha. Isso é necessário. Que seu pai faça a cirurgia urgentemente é necessário. Em seguida, pessoal, nós temos as objetivas diretas. Nessas, nós temos o sujeito, nós temos o verbo e a oração subordinada vai funcionar como complemento do verbo de maneira direta, ou seja, sem precisar de intermédio da preposição. Então, nós temos aqui, Pedro verificou se todos estavam presentes. Esse se é a mesma coisa que a conjunção que. Ela introduz a oração subordinada. Então, Pedro verificou isso. Forma o complemento direto do verbo verificou. Então, a oração principal é formada por um sujeito, Pedro, e por um verbo, verificou, que é um verbo transitivo direto. A oração subordinada faz o papel de objeto direto do verbo verificou, tornando a relação SVC completa. O outro exemplo, nós almejamos que Pedro alcance um cargo de prestígio.
nós temos o sujeito nós temos o verbo almejamos e nós temos a oração subordinada funcionando como complemento desse verbo almejar. Nós temos ainda as objetivas indiretas. Gostaríamos de que os descontos fossem mais atrativos. Observem muito bem aqui que nessa oração nós temos o verbo gostaríamos e esse verbo vai pedir um sujeito que também está oculto, mas nós sabemos que gostaríamos pode ser eu, pode ser tu, pode ser ele. Não, só pode ser nós. Nós gostaríamos. Então o sujeito está ali, desinicial, porque pela desinência do verbo nós sabemos quem é o sujeito. Então nós temos o verbo também, gostaríamos, e esse verbo ele é diferente. Ele precisa da preposição. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Gostaríamos de que os descontos fossem mais atrativos. Toda essa oração subordinada vai fazer papel de objeto indireto do verbo gostaríamos. Observem a outra oração. Nela nós vamos ter uma novidade. Esse verbo convencer, ele é transitivo direto e indireto. Então ele vai pedir os dois complementos. Observem só, o sujeito, o promotor, o verbo convenceu quem? O júri. Então esse júri é um objeto direto do verbo convencer. E nós temos ainda um outro complemento, que é o de que o réu era culpado. E esse complemento, pessoal, é preposicionado. Então nós temos aí um complemento do tipo objeto indireto. A oração subordinada vai fazer papel de objeto indireto do verbo convencer. Professor, mas não pode ser só transitivo direto ou só transitivo indireto? Não, pessoal. Os dois tipos de complemento podem acontecer na mesma frase. E aí vocês vão ter que olhar cada frase para saber qual que é a ocorrência. Se é só transitivo direto, se é só transitivo indireto ou se é os dois. Mas não tem nenhum problema. O verbo pode comportar esses dois complementos normalmente. Nós vamos passar agora para uma oração subordinada substantiva que faz o papel de aposto. Aposto, pessoal, é um termo da oração que explica um termo que já está dentro dessa estrutura SVC. E a oração apositiva, ela vai ter uma característica que vocês vão saber de cara e que vocês nunca vão errar. Nós temos a oração principal composta com todos os termos, mas ela vai ser marcada por 2 pontos, porque vai vir uma oração subordinada explicando um dos termos da oração principal. Vamos observar aqui. O mordomo sabia apenas uma coisa, que todos seriam servidos somente até as 23 horas. Porque ele tem que ir para casa, né, pessoal? Não dá para ficar servindo a noite toda. Então, olha só. O mordomo é o sujeito. Sabia é o verbo. E apenas uma coisa é o objeto desse verbo sabia, que é um objeto direto. Então, a relação sujeito, verbo e complemento está completa. Só que observem assim. Essa palavra coisa, ela é uma palavra muito interessante, porque ela não deixa pra gente uma ideia clara do que é essa coisa. E aí vem a oração subordinada com a função de aposto explicar o que é essa palavra coisa. Então observem, o mordomo sabia apenas uma coisa, 2 pontos. Olha a conjunção vindo aqui, ó, que todos seriam servidos somente até as 23 horas. Então a estrutura da apositiva é uma estrutura muito incomum. E aí por isso vocês vão conseguir sempre pescar a ideia correta quando vocês observarem. Observem o segundo exemplo. Seu real medo era esse, que ela não aceitasse o pedido. Nós temos aí seu real medo como um sujeito, o verbo era como um verbo de ligação, pois indica estado, e esse é o predicativo do sujeito real medo. E aí, pessoal, observe uma coisa. A gente não sabe qual que era o medo nessa estrutura da oração principal. Então a gente precisa de um termo, que seria o aposto, que vai explicar o que esse se refere. Então, seu real medo era esse, que ela não aceitasse o pedido. Essa oração, que ela não aceitasse o pedido, é uma oração subordinada substantiva com a função de aposto
em relação ao termo esse. Por isso que também é uma oração muito produtiva para a gente utilizar nos textos. Dentro das orações substantivas, nós temos um exemplo que servem exatamente para quando a gente tem essa estrutura de sujeito, verbo de ligação e a própria oração subordinada funcionando como predicativo do sujeito. Observem, o receio é que ela não volte para casa. O sujeito é o receio, a oração principal possui esse sujeito, que é receio. Tem um verbo de ligação, que é o verbo é, indicando estado. E aí nós temos a oração subordinada caracterizando esse sujeito, qual que era o receio, tá? Funcionando como um predicativo do sujeito. E nós chamamos essas orações de orações subordinadas, substantivas, predicativas. O outro exemplo, pessoal, são as orações completivas nominais. Mas antes da gente falar sobre as orações subordinadas com o valor de complemento nominal, eu vou fazer um resgate com vocês a respeito do que é o complemento nominal. Então observem aqui, o complemento nominal é um tipo de complemento que se relaciona a nomes, que possuem uma característica peculiar às dos verbos, que é a transitividade. Vocês já estudaram a transitividade, vocês já estão sabendo isso mais ou menos, né? E aí vocês vão ver o seguinte, que a transitividade é quando uma palavra precisa de complemento. Ela transita o sentido dela para o complemento para que esse conjunto faça um sentido completo. É uma característica dos verbos, mas existem alguns nomes que também têm essa característica. Vou dar alguns exemplos para vocês. Medo. Quando a gente fala sobre o medo, é possível que a gente caracterize esse medo de uma maneira mais completa. Então, por exemplo, medo do escuro. A palavra certeza. Você tem certeza de quê? Certeza da vitória, da verdade e de outras coisas. Dúvida sobre a resposta. Receio da decisão. Percebam, pessoal, que esses nomes transitivos, eles funcionam de uma maneira muito próxima ao objeto indireto, porque todos são preposicionados, tá? Então, quando a gente tiver um nome que precisa de complemento, esse nome vai exigir também a preposição, da mesma forma que os verbos transitivos indiretos, tudo bem? Então, observem aqui, todas as palavras que estão colocadas aqui possuem sentido incompleto e precisam desse complemento preposicionado para transmitir a ideia de uma maneira completa, ok? Esses nomes transitivos também podem selecionar uma oração como complemento. Então, em vez de medo do escuro, nós podemos ter medo de que você não chegue a tempo. E aí a gente já tem uma outra oração por causa do verbo chegar. Certeza de que venceríamos o concurso, o verbo vencer. Receio de que não saiba a resposta correta, o verbo saber. E aí nós voltamos para as orações subordinadas substantivas completivas nominais. Observem a estrutura aqui. O pai tinha certeza de que o filho conseguiria se equilibrar na bicicleta. O pai é o sujeito, tinha é o verbo, certeza é o objeto direto do verbo tinha, só que certeza é um nome que não está completo. Pensem comigo, o pai tinha certeza. Certeza de quê? Essa certeza precisa de um complemento. E aí observem que o complemento está preposicionado, certeza de, e aí nós temos a oração subordinada substantiva completiva nominal, fazendo o papel de complemento dessa palavra certeza. Então nós temos a estrutura sujeito, verbo, complemento completa. Só que esse nome que está funcionando como objeto, ele também pede um complemento. E aí nós temos o complemento nominal para complementar esse nome, ok? O segundo exemplo. O filho tinha receio de que a bicicleta fosse mais pesada. A mesma coisa, nós temos o sujeito, o filho, nós temos o verbo ter, e ele tinha o quê? Receio. Então, receio está completando o sentido do verbo tinha da oração principal. Mas a palavra receio também é uma palavra que parece incompleta. Ela precisa de uma complementação, apesar de ser um nome, assim como certeza, medo e várias outras palavras. E aí nós vamos utilizar uma oração para completar o sentido da palavra receio. Observe, o filho tinha receio de
mais uma vez preposicionado, que a bicicleta fosse mais pesada. Toda essa oração completa o sentido da palavra receio. Portanto, essa oração subordinada vai ter o papel de oração subordinada substantiva completiva nominal, pois completa o nome. Ok, pessoal? Então, para a gente fechar, nós vemos que elas são orações subordinadas, porque o conceito de oração é uma organização de uma frase em torno de um verbo. Então, tanto a oração principal quanto a oração subordinada tem um verbo. Elas são substantivas porque elas exercem uma dessas funções que a gente viu até agora: sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo ou aposto. Tudo bem? E aí nós vamos completar o nome delas simplesmente com essas caracterizações de qual que é a função que a oração exerceu. Tudo bem? O nosso objetivo não é que você classifique isso aleatoriamente em vários exercícios, mas que você consiga entender a razão da utilização dessas orações. E para isso eu vou introduzir com vocês essa última parte: as orações subordinadas nos textos. E eu quero mostrar 3 razões para vocês sobre a importância dessas orações nos textos. A primeira razão é o auxílio no desenvolvimento de ideias. Quando a gente utiliza uma estrutura com uma oração simples, nós temos uma ideia um pouco mais limitada, pela própria falta de recursos dentro dessa estrutura sujeito, verbo e complemento. Quando a gente utiliza uma oração com estrutura de oração principal e uma oração subordinada, aí o seu texto pode deixar uma ideia muito mais desenvolvida, desenvolver essa ideia de uma maneira muito mais clara. O segundo exemplo é que as orações subordinadas, principalmente as substantivas, tá, pessoal, são ótimas opções para impessoalidade nos textos dissertativos. Os textos dissertativos, eles exigem certa impessoalidade para que você possa argumentar sobre um tema de uma maneira universal, de uma maneira que as pessoas que estão ouvindo a sua argumentação entendam o argumento de uma maneira geral e clara. Então, os textos dissertativos prezam, eles primam pela impessoalidade. E as orações subordinadas substantivas são ótimas para manter essa questão. E o terceiro ponto é que as orações subordinadas valorizam o desenvolvimento da estrutura sintática no texto. E aí eu vou falar para vocês um pouquinho a respeito do Enem, que a primeira competência de análise do Enem é a estrutura sintática da oração e a questão dos erros gramaticais. Para um texto ter uma estrutura avaliada com nível 4 ou nível 5, não basta você não cometer erros gramaticais. É necessário que a estrutura sintática seja considerada muito bem articulada. E o emprego de orações subordinadas auxilia no desenvolvimento da estruturação desse texto. Tudo bem? Então vamos ver mais detalhadamente aqui o primeiro ponto: o auxílio no desenvolvimento de ideias. Observem que eu coloquei um pequeno texto aqui explicando e eu deixei em negrito preto as orações subordinadas substantivas e ainda deixei extra uma oração subordinada adverbial, para que vocês possam observar no desenvolvimento do texto como é importante que a gente coloque as orações subordinadas de uma maneira pensada. A gente consegue desenvolver muito melhor a ideia. Observem aqui. Ao desenvolver um texto dissertativo, há uma preocupação essencial: que as ideias estejam organizadas de uma forma mais clara para o leitor. Aqui eu já utilizei uma estrutura de aposto, uma oração subordinada substantiva apositiva. Ao produzir um texto nessa modalidade, é importante que você desenvolva o raciocínio, pensando em como o leitor compreenderá o que você está dizendo. Aqui, pessoal, quando eu coloquei é importante que você desenvolva o raciocínio, eu utilizei uma oração subordinada substantiva subjetiva. Isso é importante. É importante que você desenvolva o raciocínio. Então, essa oração que você desenvolve o raciocínio faz o papel de sujeito da oração, é importante. Tudo bem? E ainda coloquei uma oração adverbial, e a gente ainda vai ter aula sobre adverbial, tá? Pensando em como o leitor compreenderá o que você está dizendo. Vou nem falar dela, só deixo em destaque para vocês verem a estrutura do texto sendo formada. Você deve convencê-lo, ou seja, convencer quem? Convencer o leitor de que seus argumentos são coerentes
E aí, olha só, mais uma vez a gente utilizou um verbo transitivo direto e indireto. Convencer o leitor de alguma coisa. E aí a gente utilizou o pronome lo para fazer o objeto direto e utilizamos a oração subordinada para fazer o objeto indireto, que seus argumentos são coerentes. Olha só ele preposicionado aqui, de que seus argumentos são coerentes. Além de verificar se a apresentação dessas ideias está seguindo uma sequência coerente. Então nós temos mais uma vez aqui uma oração subordinada substantiva. Verificar o quê? Verificar isso. Uma oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Ok, pessoal? Então, eu expliquei a ideia do texto com várias orações subordinadas e a estrutura do texto fica muito clara e evidente quando a gente mostra essa construção com as orações. O segundo passo é para construir a impessoalidade nos textos. E aí aqui a gente tem muito claramente que a questão da impessoalidade, você pode utilizar sempre esse se como índice de indeterminação do sujeito. Você emprega o verbo com o se e aí você impessoaliza os textos. E quando você coloca essa estrutura, fica muito mais fácil utilizar com uma oração subordinada substantiva. Observem, ressalta-se ainda que os textos dissertativos prezam pela impessoalidade. Ressalta-se isso. E aí a oração toda vem como objeto direto. Por meio da utilização da impessoalidade, o texto acentua seu caráter universal, diminuindo a possibilidade de deixar ideias subjetivas e exemplos pessoais. É muito ruim quando você utiliza um exemplo pessoal dentro de uma dissertação, porque só você tem conhecimento daquela estrutura, daquele evento. Quando você utiliza ideias universais, você permite que o seu leitor tenha contato com aquela ideia e aí ele entenda o seu texto de uma maneira mais clara. Continuando, espera-se que o processo de escrita seja desenvolvido conscientemente, pensando-se que o leitor de nosso texto tenha conhecimento de todas as ideias apresentadas. Utilizei mais 2 verbos aqui numa modalidade impessoal, colocando esse índice de indeterminação do sujeito e completando a estrutura da oração com uma oração subordinada substantiva. No primeiro caso, espera-se isso, e no segundo caso, pensando-se isso, ambos com a função de objeto direto. O terceiro e último ponto, pessoal, diz respeito ao desenvolvimento da estrutura sintática. E aqui eu vou colocar algumas questões próprias do Enem para vocês perceberem a importância disso. No Enem, na competência 1, nós temos 5 níveis. Todos eles trazem a importância da estrutura sintática. Observem. O nível 0, estrutura sintática inexistente. O primeiro, estrutura sintática deficitária. O segundo, estrutura sintática deficitária ou muitos desvios. O terceiro, estrutura sintática regular. O 4, boa. E o 5, excelente. Para que a gente alcance esses níveis bom e excelente, é muito importante a gente saber que tipo de estrutura a gente está empregando no nosso texto. E as orações subordinadas vão ajudar muito a gente com relação a isso. Então observem aqui. A estrutura sintática. No caso, eu peguei do manual do Enem. Nós vemos aqui problemas comuns de estrutura sintática, truncamentos de períodos, justaposição de orações e períodos, excesso, duplicação ou ausência de palavras, elementos sintáticos. Com relação à estrutura sintática, devemos observar de que forma o participante constrói as orações e os períodos de seu texto, verificando se eles estão completos, se contribuem para a fluidez da leitura, entre outras questões de ordem sintática. Então, olha como é valorizado isso aqui, pessoal. Na sequência, nós vemos, como veremos adiante, para que um texto seja avaliado em determinado nível, é preciso que ele cumpra integralmente o seu descritor. Ou seja, um texto avaliado no nível 4, por exemplo, deverá apresentar simultaneamente estrutura sintática boa e poucos desvios. Não basta não cometer desvios, a estrutura sintática tem que ser boa. E por isso, pessoal, que a gente estuda gramática, por isso que a gente estuda a utilização das orações, para que a gente possa fazer isso de uma maneira cada vez melhor.
Ok, pessoal? Por hoje é só. Nós estamos encerrando a nossa aula. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Estamos disponíveis para tirar dúvidas de vocês por meio do Google Classroom. Até a próxima. Tchau, tchau.